Andressa, estou gravando aqui. Bom, boa tarde, Andressa. Tá me ouvindo? Boa tarde, doutor Renan. Estou ouvindo sim. Também. Andressa, vamos lá. Conhecer um pouco mais de você. Conta um pouco do seu trabalho, como que você chegou no meio do direito criminal, que passou a ser interessante fazer as animações. Conta um pouco disso para mim, por favor. Perfeito. Então, me apresentando, né? Eu sou a Andressa, sou sócia fundadora da empresa View 3D Studio, empresa que iniciou aí no começo desse ano. Inclusive, acho que um dos seus grupos do Facebook ajudou a gente a entender as necessidades dos advogados. O nosso trabalho iniciou comigo e com o Eduardo. Nós viemos da área de engenharia e arquitetura, e a gente já utilizava diversos softwares para representação 3D, só que voltada para essa área, né? Então, casas. E até que a gente recebeu um convite para trabalhar em um caso de um perito particular, e ele queria fazer a representação da cena de um crime, como ela havia ocorrido. E nesse momento a gente utilizou dos recursos que a gente tinha no momento, fizemos essa representação, só que veio aquela luzinha na nossa cabeça, né? Que trabalho interessante de se fazer, vamos pesquisar mais sobre isso. E começamos a pesquisar, começamos a divulgar em grupos de Facebook e tivemos um retorno assim muito que foi surpreendente para a gente, no sentido de advogados querendo saber mais sobre esse trabalho, advogados com necessidade de utilizar esse trabalho e falando sobre as suas dificuldades, por exemplo, em representar uma história, uma dinâmica num período curto de tempo, principalmente em tribunal do júri. Então, desde então, né, desse momento, nós começamos a voltar todas as nossas forças para entender mais essa dificuldade, entender e trazer soluções que pudessem resolver o problema do advogado e, enfim, corroborar com o trabalho dele. Então, criamos a View 3D Studio em meados de abril. Fizemos aí uma sociedade junto com os advogados de Porto Alegre também, o Dr. Bernardo de Azevedo, que é um comunicador a respeito do Visual Law, né, que se trata sobre o design aplicado à advocacia, e também ao Dr. Jader Marques, advogado criminalista, Da Escola de conhecido aí, Criminalistas. exatamente, da Escola de Criminalistas, aí conhecido pelo caso do Boate Kiss, agora recentemente na Flor de Lis também. E estamos unindo força para tornar essa ferramenta algo democrático, algo popular, né, para os advogados, porque entendemos o impacto cognitivo que uma ferramenta dessa causa. E falando um pouco mais a respeito do nosso trabalho, das soluções, né, trabalhamos com a representação, com a narrativa do advogado para representar, por exemplo, a dinâmica dos fatos de um determinado caso. Então, trabalhamos não só com a área criminal, mas também com a área civil em acidente de trânsito, demonstrando como que ocorreu e trazendo ali pontos importantes da tese do advogado para que fique mais claro, para que fique fácil de compreender pelos jurados. Sim, e eu ri uma hora que você falou assim, sempre precisa para ontem, né? Advogado sempre precisa de prova produzida para ontem. E aqui é o que eu estou apertando vocês, né? A gente vai ter um caso dia 16, eu preciso da prova pronta até sexta-feira para juntar por causa do prazo 479, e vocês aí se desdobram, trabalharam até no feriado, né? Quero dizer ainda que você está muito bem assessorada, muito bem acompanhada, porque o Bernardo ele é do canal Ciências Criminais, né? Não só do Visual Law, mas ele também comanda aí um dos maiores canais aí de questões criminais em geral, é muito bom de artigos e acho que é pioneiro nisso. Tem também pelo que eu sei, o Gabriel Bulhões faz parte também da equipe ou não? Não, mas ele é um grande parceiro nosso com a Ethos. Então, ele faz a ponte, né, com advogados que precisam da ferramenta e conectam com a nossa empresa. Eu cheguei a conversar com ele, foi ele que abriu minha cabeça quando eu procurei você pela primeira vez, porque o que eu queria era fazer algum tipo de imagem de drone, porque o drone ajuda muito, né, o advogado criminalista. A gente ainda não sabe usar direito essas ferramentas, mas a gente já sabe que elas existem. E aí ele falou, olha, Renan, toma cuidado para não ficar uma coisa amadora, porque se ficar amador pode pegar muito mal, inclusive para jurado. E quando eu queria fazer, se você se recordar, foi para a Justiça Militar. Justiça Militar é um jurado mais exigente ainda, né? Porque você está falando de juiz togado e outros 4 juízes oficiais militares. Então, não adianta ali a questão da persuasão emocional, é uma coisa muito mais técnica.
Então, mais exigente ainda que o jurado. Ele falou, cuidado para não fazer feio, né? Você falou, para você fazer uma prova corretamente, você vai ter que pensar na hora do dia que foi o caso, na questão climática, né? Na questão se estava chuva, se estava sol, se estava, no caso, nublado, enfim, era tudo isso, se estava ventando, se não estava. Então, tudo isso deixa mais complexo para quando você tenta fazer a prova de forma física, filmagem, drone, etc, né? Não só isso, também teria um bom problema aí, porque os carros deveriam ser os mais próximos possíveis, né? Naquele caso meu era uma troca de balas, a troca de tiro. E, e aí, poxa, locação de carro, cenário, câmera, tudo isso, nossa, eu vi que não ia ficar por menos de 15 mil reais com a produção da prova que eu precisava, né? E aí que veio, na verdade, olha que interessante, eu tenho um cliente que vende colchões, colchão mesmo de casa, né? E aí ele começou a contratar serviço de 3D e tal para fazer, porque não tinha gasto com cenário, com isso, aquilo. E aí que ele deixou essa opção quicando na minha cabeça, né? Uma bola quicando na área ali. E daí eu vi você oferecendo o serviço e falei, cara, vai ser isso que vai salvar o nosso problema. Entrei em contato, você prontamente atendeu, entendeu tudo que o cliente queria passar, né? A visão do cliente, e aí conseguiu passar para frames, a gente usou mais frames, mas tinha também um videozinho, né? É que o frames acabou sendo mais útil para poder parar nele e conversar sobre ele no momento do julgamento. O julgamento na JME, diferente do júri, já está virtual há muito tempo, né? E JME são 3 horas de debate para cada lado, depois mais 1 hora de réplica e tréplica. Então é muito tempo. E eu pude fazer, assim como a gente vai fazer aqui, compartilhar a tela, falar sobre o que estava gravado, falar sobre o que a gente queria apresentar. Foi muito interessante, porque deu essa ferramenta, coisa que talvez se fosse gravações mesmo, que tivesse feito o upload, não ia ter dado tão certo quanto deu, entende? Mas, seguindo, por que que é importante, mas é muito importante mesmo para o advogado fazer um serviço como esse? Eu gosto de um livro de um cara que eu até peguei agora aqui para mostrar, chama Persuasão no Júri, Persuasão na Tribuna, do Dani Salles. Dani Salles é um promotor de justiça, tá? Então, apesar dele atuar do lado de lá, que tem uma foto dele, ele tem o Instagram, Dani Salles, é um cara muito bacana, muito receptivo, muito aberto. Você conhece ele? É difícil de promotor buscar a prova assim, né? Porque ele, geralmente ele vai trabalhar com aquelas provas que já tem. Além do que, ele tem a opção de fazer a reconstituição do crime lá atrás. Então, o que eu estou falando, não inventei a roda. Isso é reconstituição do crime. A questão é, como é que você vai fazer ela agora no segundo tempo, né? Na prorrogação do segundo tempo aí, como é que você vai fazer ela para apresentar no júri? Mas mesmo que seja lá atrás, também vai demandar toda essa exigência aí de prova, eventualmente o réu está preso, tem que trazer ele do presídio para participar, é muito mais complexo, né? E você não vai conseguir imprimir exatamente a sua visão, você vai fazer aquilo que vai acontecendo lá na hora. É legal que o advogado esteja junto justamente para poder coordenar isso, nem que ele tenha que fazer, ó, de acordo com a defesa aconteceu isso, de acordo com a acusação aconteceu aquilo. É possível na reconstituição do crime a gente fazer essa divisão, mas não quer dizer que você vai conseguir ali na hora, você vai ter que ter um bom traquejo para conduzir as filmagens e tudo mais. Enquanto que aqui, quando a gente manda fazer um 3D, a gente tem um controle muito maior. A gente tem como fazer, refazer, brigar, mudar, enfim, tem muito mais oportunidades de se entregar aquilo que a gente quer do que naquela hora lá no gogó conduzir o que você queria. Se não foi certo, já foi, né? Mas voltando, por isso que o promotor não costuma pedir, porque o promotor já tem isso pelo Estado, né? Isso aqui acaba sendo algo exclusivo de defesa, a defesa que corre atrás de fazer. Mas por que eu estava querendo dizer do Daniel? Porque ele fala no livro dele, né, que as folhas 121, que é 121, artigo 121, matar alguém, acabou destacando nisso. Ele conta um caso básico, né, de um cara que encontra o melhor amigo dele, traindo ele com a esposa dele, mata o melhor amigo e mata a esposa, né? E ele conta como esse caso, dependendo da forma que você narra ele, você vai mudar a decisão do jurado, você vai mudar, inclusive, o direito a ser aplicado naquele fato. Então, ele fala que se me perguntar o veredito natural desse julgamento, ele direi que tudo dependerá da forma que essa história for contada. Os tribunos serão as lentes pelas quais os jurados conhecerão e interpretarão os fatos. Ou seja, se eu contar esse fato do cara ter sido traído, encontra a mulher com outro cara, eu posso fazer essa narrativa de uma forma que vai conduzir para o homicídio privilegiado.
né? Antigamente a gente falaria até em legítima defesa da honra, hoje não pode mais falar sobre isso, o STF derrubou. Mas cabe ainda o homicídio privilegiado que não foi revogado. E aí, o homicídio privilegiado, uma pena de 6 a 20, tem diminuição de 1/6 a 1/3. Se pega o mínimo de 6, ele vai ficar, diminuição de 1/3, fica 4 anos preso. É pouquíssimo tempo, e progride com 1/6. Progressão de 1/6 dá menos de 1 ano, então, que ele vai ficar enclausurado no fechado. Então, isso se for de acordo com o que eu disse, homicídio privilegiado. Agora, se pega o que normalmente pega, que é o qualificado, o feminicídio e tudo mais, pô, esse cara vai pegar por cada um deles, pode pegar 30 anos para cada homicídio. Total vai dar 60, fica preso por 40, de acordo com com o pacote anticrime, né? Então, dependendo da imagem, da visão que o tribuno passou para o jurado, o resultado na pena vai ser drástico, vai ser muito grande, né? Por isso que é muito importante o advogado conseguir. Eu falo até que o advogado, lógico, o melhor é aquele que convence, mas o bom advogado é aquele que é claro. Porque se você conseguir transparecer tudo que você queria, você conseguiu deixar o jurado entender a visão sua, você já se destaca da grande maioria dos advogados, que por vezes querem vir com uma linguagem prolixa, querem falar bonito, difícil, e o jurado não acompanha. Não estou desmerecendo o jurado, estou desmerecendo o advogado que fala assim com o público errado, né? Na verdade, é o interlocutor que está com o público errado. Então, assim, se o advogado conseguir ser claro com a visão dele, já é meio caminho andado. E o ser humano é um ser visual. A gente gosta de ver, sentir, pegar, cheirar, tudo isso é muito importante no júri. Todos os 7 sentidos são importantes. E vocês, através do trabalho de vocês, vocês conseguem despertar 2, que é a visão e a audição. Mas, eventualmente, da forma que fizer, causa até um sentimento, uma emoção, isso tudo. Quanto mais conseguir, mais a gente traz jurado para a decisão que a gente quer que ele tome, né? Seja para condenar, que eventualmente eu posso ser contratado como assistente de acusação, seja para defender, né? Então, eu estou com um caso, né, esse que a gente vai fazer, que é muito complexo, porque os fatos são os mesmos. Às vezes, os fatos vão ser diferentes. O promotor entende que foi meu cliente que fez, eu entendo que é negativa de autoria. Não foi meu cliente que fez, ou negativa de materialidade. Esse crime não aconteceu. Aí, beleza, aí não vai ser bem diferentes visões dos fatos. Vai ser diferente fato mesmo, né? Mas, em regra, normalmente no júri, é sim, a gente confirma. A gente vai questionar a motivação, vai questionar a questão subjetiva mesmo do agente. E é aí que o trabalho de vocês vem cair como uma luva. Conta para mim, você separou Uhum. para nós aqui algumas coisas para a gente apresentar para quem nos assiste? Separei, sim. Vou compartilhar aqui a tela. Perfeito. Então, esse aqui ele é um caso, vou voltar aqui um pouquinho. A tese trabalhada pela advogada era a seguinte, primeiramente, né, dando um resumo sobre o caso. Esses dois aqui, pessoas que estavam no bar, não se conheciam, e aí, posteriormente, esse aqui foi mandado embora do bar e encontrou esse no meio da rua, numa rua escura, começaram a se xingar, né? Teve uma briga ali, uma agressão verbal, e posteriormente começou a agressão física. Esse aqui, na tentativa de se defender, vou mostrar mais à frente, acabou acertando uma pedra. Qual que são os principais pontos aqui? Demonstrar, primeiramente, que essas pessoas não se conheciam, né? Essa aqui é a dinâmica de como que estavam lá no bar, mostrar que os dois estavam de costas um para o outro, e devido a uma briga que aconteceu aqui, uma briga bem besta, por assim dizer, a dona do bar acabou por mandando esse rapaz embora. Só que ele estava em condição, assim, estava demais, bêbado, mal conseguia andar, então a gente fez toda essa representação, ele mal conseguia andar, e foi vomitando, isso ele conta no depoimento dele, que ele foi vomitando durante todo o trajeto. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Que se ele foi parando para vomitar, o tempo que ele levou para fazer tal trajeto foi muito maior do que se ele tivesse andado normalmente. Certo. Então, isso mostra depois que o tempo em que eles se encontraram lá na frente bateria, porque esse aqui foi parando e o outro, depois que saiu, teve uma caminhada contínua.
Isso foi para desqualificar a emboscada, porque o que a denúncia, né, dizia que a promotoria ali estava apontando é que esse aqui teria armado uma emboscada devido a uma briga. Só que não houve briga no bar. Isso aqui foi uma fatalidade ali de uma pessoa que não estava em plena consciência, né? Não estava alcoolizado, que acabou se encontrando no meio do caminho com a vítima e vieram a ter uma discussão que culminou para uma briga. Então, a gente demonstra tudo isso aqui, como ocorreu. Os dois brigaram, rolaram no chão, e no momento que o réu foi para cima, ele levou um chute e ele acabou avistando uma pedra e jogou a pedra. Só que ele apenas jogou a pedra e saiu andando, né, na tentativa de sair ali da agressão, de acabar com tudo, e foi andando depois que jogou a pedra. Então, isso aqui era um caso da qual o réu ele já estava preso. Quando foi feita o júri, de fato, mostrou que a advogada conseguiu provar que não houve essa emboscada, não houve essa tentativa premeditada, né, de matar a vítima, e com isso ele voltou para casa, mas ele já havia ficado preso mais do que tinha sido condenado, inclusive. Então, esse é um caso, inclusive, a advogada Janira Rocha, do Rio de Janeiro. Deixa eu compartilhar aqui a outra. É um caso de reconhecimento pessoal que eu achei bem interessante, que, assim, a gente pode trabalhar com a ferramenta 3D de várias formas. E, inclusive, ali, quando o senhor estava falando a respeito dessa aplicação, né, aqui eu estou trabalhando com a narrativa do advogado, e é uma otimização, né, uma otimização do tempo. Eu escolho o que quero mostrar, se a minha tese é tal, eu vou mostrar quais são os pontos principais para a tese. E fora isso também, que além de otimizar o tempo, eu saio da retórica do advogado, é como se eu tivesse outra pessoa contando a história. Então, o impacto cognitivo que isso tem dentro do júri é muito grande, porque, né, eu tô vendo ali um vídeo de como aconteceu. É a narrativa do advogado? Mas ainda assim sai da retórica. Então, eu consigo juntar a sustentação oral, consigo juntar vários elementos para potencializar e chegar ao resultado, seja absolução, seja diminuição de pena. Andressa, há muito tempo eu não faço mais júri sem fazer uma boa apresentação no Canva. Uso um aplicativo, né? Quem faz a apresentação conhece. Uso a versão paga porque me dá muito mais recursos de imagem, de desenhos, né? E o que eu acho é que quando a gente faz a apresentação do Canva junto no processo, meio que presume que aquilo é verdade, sabe? Quando você deixa a prova mais detalhada, mais destrinchada para o jurado, de certa forma presume que aquele é o certo. É uma questão cognitiva mesmo, uma questão que fica implícito. Mas ele presume que aquela forma que eu apresentei é o que houve, entende? A gente vai ver agora no próximo caso meu aqui, semana que vem, como que o jurado vai interpretar. É o caso de Mojimirim, né, de outra cidade, nunca fiz júri lá, vamos ver como que eles vão se comportar com isso. Não, legal, estamos ansiosos também pelo resultado, porque a gente está trabalhando com uma questão emocional, né, demonstrar, trazer o jurado para o momento, então entender que houve uma ação por meio de uma questão emocional ali, muito forte. Exatamente. Mas, enfim, ansiosos aí pelo resultado. Sobre esse caso aqui que eu vou mostrar, é um caso de reconhecimento pessoal, que a gente abordou bastante, até outros artigos escritos pelo Bernardo. Esse aqui, supostamente seria o cliente do advogado, e a atendente reconheceu essa pessoa que estava com o capacete como sendo o cliente do advogado, né? E só que ela colocou lá as características físicas, mas ela não mencionou um detalhe muito importante, que era a presença de tatuagens. O cliente do nosso advogado, ele possui diversas tatuagens espalhadas pelo corpo. E a gente queria mostrar aqui que seria impossível ela não ter notado. Ou seja, ela achou conveniente, né? Escolheu ali uma das pessoas
e reconheceu como sendo aquela pessoa, mas ignorou completamente o fato de que ele tinha diversas tatuagens na mão, tatuagens no pescoço, tatuagem na cara, e a gente representou isso também com base numa gravação de câmera de segurança que tinha no local, que estava com uma visibilidade muito ruim, mas a gente conseguiu pegar as informações principais, a altura aproximada dos dois, né, isso também conseguimos depois, posteriormente, qual que era a distância mais ou menos que um estava do outro, e conseguimos representar mais ou menos aqui a visão que ela tinha. O suposto assaltante, né, ele teria pego ali o dinheiro, ele chegou a colocar a mão na caixa, então seria realmente possível ela não ter visto nenhuma das tatuagens, não ter mencionado? Então esse foi um dos pontos principais trabalhados na tese. E, consequentemente, conseguiu absolvição. Isso aqui, né, Sabe que o artigo do Código de Processo Penal que fala sobre reconhecimento diz que primeiro a vítima tem que falar as características que ela lembra e depois colocar ela naquela situação e reconhecer com outros. Então, se ela não falou da tatuagem antes, fica mesmo estranho. Uma ótima argumentação. E veja que interessante, Andressa, nesse caso, vocês não estão falando dos fatos, do desenrolar, da visão de cada um pelo desenrolar dos fatos. Não, teve que pegar na questão do reconhecimento, porque se o reconhecimento foi errado, os fatos não têm uma visão diferente para apresentar, uma vez que é negativa de autoria, né? Exatamente, exatamente. E tem outros casos que a gente tem trabalhado também, que é bem antes, né, na pronúncia. A gente ainda está se habituando, tá, com alguns termos do direito, justamente por ter vindo de outras áreas, mas estamos vendo que a gente estava com uma cabeça muito focada para júri, que de fato o impacto é muito forte dentro do júri, mas o potencial que essa ferramenta tem de ser utilizada anterior a isso, né, antes de de fato se tornar um júri, é muito grande. Então, essa aqui é uma dessas opções. Uma outra aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir reproduzir aqui, foi um que a gente trabalhou o advogado ele atuou como assistente de acusação, né? Então o objetivo era condenar, mas a gente trabalhou de uma forma assim que só foi possível chegar nesse resultado a partir do momento que a gente começou a olhar, começou a montar toda essa estratégia em 3D, porque aí quando a gente foi colocar em 3D, a gente viu que seria impossível tudo aquilo que a acusada falava no depoimento dela. Então, a gente colocou isso para o 3D e se tornou muito mais claro. Vou passar aqui rapidamente para não estender muito. No depoimento dela, ela dizia estar na frente, na parte da frente do carro, no banco de passageiro, está em briga, né, puxando cabelo, empurrando, e em um determinado momento ela viu que ia ser agredida ali e resolveu baixar, pegar a arma que estava debaixo do banco dele. Então, olha só o que ela teria que fazer para pegar a arma que estava debaixo do banco dele. Ela teria que passar por ele e ele não teria que fazer nada, ele teria que ficar ali parado, né? Conseguiu pegar a arma e ativou e acabou atirando nele. Isso, detalhe, os dois na frente do carro. Só que o que não batia, o que não fazia sentido nenhum, é que o tiro ele foi na nuca. Ele foi aqui atrás. Então, no momento que a gente coloca isso aqui, a gente mostra, assim, para que ele tivesse que ter levado esse tiro aqui, que é laudo não mente, né? Ele teria que estar de costas para ela. Então, não fazia sentido nenhum com o depoimento dela, uma vez que eles estavam brigando. E ele, para que isso acontecesse, ele não teria que ter feito assim nenhum esforço para se defender e ainda teria que ter virado para ela. Então, mostramos isso e que seria mais provável, se a versão dela fosse verdadeira, o que seria mais crível é que o tiro estivesse na testa, na cara, em alguma parte aqui na frente, e não na nuca. E, posteriormente, trabalhamos com a versão que era a versão que era defendida pela acusação. E, claro, né, chegaram aqui por um motivo, linkaram com um vídeo de imagens de segurança que mostrava que ela tinha entrado pelo banco de trás, e aí isso deu um gancho para essa outra versão, que seria a versão de que ela teria ficado no banco de trás, eles iam fazer uma negociação lá, ela estava devendo dinheiro para ele, e ela já teria levado a arma não era dele, era dela. E que em um determinado momento que ele estivesse ali distraído, ela apontou
e atirou. Então, vou passar mais um pouquinho aqui. Faz muito E mais isso sentido mesmo. faz muito mais sentido. E também não teve como fazer perícia posterior, porque ela acabou botando fogo no carro, então não tinha muito mais o que se trabalhar. Perfeito. Bom, então, esses são os dos casos, né? A gente tem compartilhado bem mais nas nossas redes sociais, cada caso novo, assim, é uma nova possibilidade de utilização e estamos trabalhando junto com os advogados para tornar essa ferramenta aí cada vez mais próxima do dia a dia. Que legal. Não, a gente tem que fazer, por mais que seja, às vezes não vai nem conseguir elucidar o caso como nesse elucidou. Basta, já é muito útil se a gente conseguir fazer através de animação, através de desenho, através de imagens, que a nossa visão dos fatos fique clara para o jurado. Conseguiu isso, já é muito caminho andado mesmo, né? Se depois o jurado não concordar com você, pelo menos você foi claro naquilo que você queria apresentar, né? Então já é muito. O advogado já ganhou o júri nesse sentido, nesse momento. Depois, se ele vai convencer ou não, são outros 500. Vai ser também. O promotor, em regra, não gosta. Eu, quando apresento o júri, Canva, né? As minhas apresentações, o promotor fica tirando sarro, sabe? Fica com desdém. Só que o que é importante é a gente conseguir deixar claro. Ponto. E essa é mais uma Exatamente. ferramenta a favor aí da advocacia, a favor aí da parte particular, né? Porque afinal de contas tem que pagar, tem o seu custo, mas é do interesse do advogado, né? O interesse do advogado fazer um júri campeão, um júri que vai ter mais chances de ganhar, né? A visão dele. Por vezes não é para absolver, como no meu caso aí vai ser para conseguir um privilégio e não para absolvição. Porém, por vezes é o melhor, é o que melhor pode acontecer para aquele caso, para aquele jurado, para aquele réu, aliás, né? Essa é a ideia. Uhum, exatamente. E a gente tem feito parcerias, justamente agora nesse início, estamos entendendo até o melhor formato para os advogados, né? Entendemos que nem todos os clientes têm condição. Então, a gente tem advogado que já está incluindo valores, o valor já acertado de parceria nos seus honorários, porque fazem questão de ter essa ferramenta em todos os casos. E, assim, isso aqui que eu apresentei, ele é algo bem pequeno, né, do que a gente está oferecendo, porque a gente está migrando hoje para outros tipos de trabalhos que são, por exemplo, eu pego a tese do advogado e coloco e transformo aquilo num recurso visual, num vídeo, né, mesclo com a animação 3D, mesclo também com áudios para linkar as informações e praticamente ter um storytelling ali da tese, contar a história de forma que ela impacte o jurado. Enfim, muitas formas aí da gente trabalhar. Ela é possível que faça pausando, né? Vai apresentando para o jurado, pausando e fazendo link com documentos do processo, que é o que eu faço. E né, nas minhas apresentações eu vou pausando e mostrando no processo lá físico para o jurado que para ele ver que tem sinergia, tem conexão entre o que eu digo e o que está provado. Ele gosta de ver isso. E também há a possibilidade de você colocar no próprio texto, né, no própria apresentação ou na própria animação, coloca ali também já inserido os documentos para ir comprovando. Isso de acordo com a prova A, isso de acordo com a prova B. Eu gosto até de, às vezes, trazer escrito e né, impresso para os jurados 7 provas. E aí eu vou dando na mão de cada um deles, de cada um dos 7 jurados. Aquele que está mais relutante, eu falo que a prova mais importante eu guardo para ele. Aquele que você vê que está virando o olho quando você fala. E daí é uma forma, eventualmente, de puxar ele para você, falando que você está pondo a prova mais importante na mão daquele jurado. E é uma forma, depois você vai pegando de volta e falando sobre cada uma delas, né? E o vídeo dá essa possibilidade de fazendo essas pausas e mostrando que o que você disse, você não trouxe de Marte, você trouxe dos autos, tá ali na prova, no processo, né? Uhum, exatamente. Tem vários outros recursos visuais, no próprio Canva, como o senhor já utiliza, mas o pioneiro deles, que é o PowerPoint, inclusive ele tem sido bastante conversado em algumas palestras que a gente tem acompanhado, de uma empresa, a Melier, que também é um trabalho que o Jader, aqui lá de Porto Alegre, tem utilizado bastante nos seus júris, que é trabalhar essa otimização do tempo e trazer todas as informações ali no PowerPoint, de uma forma que otimize o tempo e que você passe de forma certeira aquela informação e né, tenha o resultado desejado do impacto para o jurado.
Então, enfim, tem várias formas de trabalhar. O mais importante de tudo isso é não ficar para trás, né? Essas tecnologias, elas chegaram e vão ficar. E eu até comentei uma reunião que eu tive ainda há pouco com o cliente sobre, a gente já despertou o interesse da promotoria. A promotoria tem todo o estado a seu dispor, né? Para conseguir acesso a enfim, uma perícia, mas a própria promotoria já está interessada em utilizar isso nos seus casos, porque já está vendo que os advogados estão utilizando. No momento que os advogados utilizam aquilo, ó, o impacto é muito grande. Então, não tem mais volta, por assim Legal. dizer, É né? verdade. Não, é isso que você disse mesmo. Daqui a pouco vai ser uma moeda não de troca, mas de convencimento para você fechar o contrato de honorário. Falar, olha, eu utilizo essa ferramenta, essa tecnologia. Será que o outro advogado que você orçou sabe o que é isso? Sabe fazer isso? E aí também vai separar o advogado novo do velho, né? Do mais antigo, que da mais arcaico. O Colares uma vez falou uma frase que eu gostei muito, que foi: júri na voz e violão não ganha mais nada. Não dá mais para você acreditar que você vai ganhar um júri vindo só com a voz e violão. Ou seja, ir lá e ganhar no gogó, porque tem um argumento bom. Se você não preparar esse seu tribunal do júri, pelo menos desde a fase do 422, você vai dançar. Eu vejo advogados que são contratados só para plenário, eu tiro o chapéu, porque ou ele teve bons parceiros que conduziram bem até ali, ou por vezes ele vai ser pago para ir lá passar vergonha. Eu já recusei muito júri, quando o cara fala, não, mas é só para o dia do plenário, quanto que você quer? Eu olho o processo e falo, agradeço muito, mas pode contratar outra pessoa, porque se é para ir lá passar vergonha, passa sem a minha presença. Sim, e não é descartar, né? É utilizar tudo ali que há de bom. Se a pessoa ela é boa em em prender a atenção do advogado, fazendo algo um pouco mais teatral, né? Tudo bem, mas não deixar de unir isso a algo que está sendo trazido cada vez mais e Mas o jurado que está é sendo cada inegável. vez mais exigente, Andressa. O jurado não cai mais no advogado que vem do nada e chora, tal, ele já vai olhar com certo desdém. É difícil, eu não sei Brasilzão aí, né? Tem vários lugares, mas Uhum, a gente não pode mais subestimar o jurado. Não pode mais acreditar que sim. lá. Tinha um advogado, eu não vou falar o nome, né? Que é tanto quanto antiético, mas da minha região, que metade da preleção dele ele falava de Deus, a outra metade de Jesus. E dava certo, porque antigamente ele apelava para questões religiosas e ele conseguia mover o jurado. Hoje em dia, isso vai ser bem difícil. Pode até ser parte de uma argumentação, mas não se embasar somente nisso. Tem data de prazo de validade, essas técnicas já, né? Andressa, quero agradecer muito você ter topado esse convite meu, que foi super bola na fogueira, né? Falei hoje de manhã, ontem de noite, vocês toparam, aceitaram vir aqui. Eu tinha certeza que ia ser muito valioso, principalmente para a contribuição de imagens que vocês têm. Sei que também pode ser muito bom para vocês. Eu não só estou ajudando aqui a promover, mas como eu indico mesmo, porque o trabalho de vocês hoje é muito importante. Eu acho que são os pioneiros, não conheço outro que faça, são justos, vem com um valor justo, vem com essa visão de que o cliente, por vezes, não vai ter condições, aí a gente joga junto para tentar viabilizar. É uma cultura que está sendo implantada e, como você disse, não tem volta, né? E no meu curso, nojuri.com.br, a gente fala sobre esse tipo de trabalho, fala sobre as opções de tecnologia para a gente deixar claro aquilo que diz, aquilo que mostra. E, com certeza, o trabalho de vocês é uma das opções e uma das melhores opções aí para deixar claro para o jurado aquela visão do advogado. E que, por vezes, não precisa nem ser a visão verdadeira, né? É a visão que a gente tem dos fatos, nem não tem esse compromisso em realmente passar a verdade, tem compromisso em passar a visão que o advogado quer que passe, certo? Exatamente. Eu que agradeço, então, doutor Renan. Ficamos aí à disposição sempre. Espero que a gente possa conversar outras vezes também, né, sobre o tema. Realmente estamos fazendo aí esse processo de cultura e você vai ver muito mais em breve aí esse recurso sendo utilizado, porque está todo mundo correndo para utilizar agora. E, enfim, né, futuro. Vamos marcar mais uma depois que for o júri do dia 16. Aí a gente conta sobre o resultado, como foi o trabalho Legal. com esses jurados. Combinado? Perfeito, então, doutor. Agradeço o convite. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.